Bem-vindos a mais um vídeo da Oficina dos Baixinhos. Desta vez vamos abrir e montar o The Globe. Este é o primeiro conjunto Ideas de 2022. Tem 2.585 peças e o número de referência é o 21332. Este projeto foi do Disney Brick 55 e tem uma particularidade, é muito semelhante ao que eu estou a ver aqui. As dimensões do globo são iguais, disto é muito semelhante, aliás, até a base é muito parecida. E uma das coisas que fiquei engraçado é que eu acho esta base muito em linha com o barco, com a garrafa com o barco, que saiu, já saíram 2 edições. O conjunto aqui não mostra como é feito o interior do globo. E eu estou muito curioso, será que vai ser Technic? Será que vai ser feito só apenas com peças System? Será que a forma como roda é suave? Será que a presença numa mesa, porque ele não é assim muito grande, tem aqui as dimensões, 40 cm de altura, 26 de diâmetro, ou seja, ele ocupa pouco mais que uma base plate, portanto isto não é muito grande. Estou muito curioso em relação a este set, quero ver como é que foi construído, aliás, estou muito curioso. Vamos ver então o interior. São muitas as sacas, pelo menos 12. Temos aqui o livro de instruções. Vamos abri-lo. Temos as habituais palavras nas primeiras páginas com a história dos globos. Boa. O autor original. A forma como se deve levantar. Tem aqui uma alma de Technic com rodas. Estranho. Ainda fiquei mais curioso. E temos aqui as fases. 4 para fazer o suporte. O equador é feito com mais 3 fases. E vamos chegar às 16 fases. Muito interessante. Vamos então começar com a construção. As peças que compõem esta primeira fase não são assim de todo surpreendentes. Estas já eram bastante à vista, portanto não foi propriamente uma novidade. Novidade sim, não são novidade, mas são interessantes. Novidade sim são a quantidade de pneus que temos aqui. Peças em metálico, em dourado metálico. E já sabem que eu gosto muito dessas peças. Temos aqui destas novas plates curvas que já se começam a ver com alguma regularidade. Temos vários tipos de brackets e plates para fazer snot de vários géneros. Vamos então começar com a construção. Terminamos então aqui a primeira fase. Nada de especial, ok, com muita utilização de plates e plates modificadas para criar uma estrutura rígida. Depois temos aqui algum snot para começar a elevar a coluna. O engraçado foi a utilização dos pneus
para aqui para a base, e atenção, então neste tecido não tecido que eu tenho aqui como base, ele fica mesmo fixo, praticamente, aliás, ele leva o tecido junto com ele. Muito interessante. E já estamos a começar a perceber o real tamanho da construção. Vamos então para a fase seguinte. Nesta segunda fase, para mim, as peças mais interessantes são estas. Peças que eu estou mortinho para utilizar porque criam uma textura nas construções muito interessantes, e ainda também acompanhado com isto e claro com estas que parecem uma tile 2x8, mas não, é uma slope curva. Temos mais unidades destas que dão sempre algum jeito, e principalmente que ainda são raras na minha, pelo menos na minha coleção, e tinha visto isto que já começa a ser habitual no último conjunto da prenda de aniversário, desculpem, na prenda de Natal da Lego também tinham algumas unidades. Várias destas, e claro, não deixa de ser uma boa seleção de peças castanhas. Vamos então continuar com a construção. Terminamos esta segunda fase e temos a base concluída. Aqui o ponto alto foi como é que consegui esta curvatura, que foi primeiro com as click ins, que acho que dá para perceber ali, aquele vermelho e aquele preto, mas depois são estabilizadas por esta hinge plate, ou plate hinge, e fica muito resistente. Depois várias peças castanhas, curvas, tiles, etc., para cobrir esta estrutura que estou aqui a criar. Vamos então para a fase seguinte. Nesta terceira fase, que tem tudo para ser chata, vou ter que construir 5 vezes este componente. Isto é um festival de peças, de plates para fazer cenote. Temos destas e destas. E vamos provavelmente criar uma estrutura parecida com o que criamos aqui. Aliás, até temos estas também para ajudar a festa. Claro que eu estou a falar aqui ajudar a festa, mas a verdade é que eu não tenho intenções de desmontar este conjunto. Provavelmente vai ficar ao lado da garrafa com o barco à vela, porque sempre ficam bem na prateleira. Pronto. Pelo menos enquanto tiver espaço na prateleira aqui no trabalho, tenciono mantê-lo montado. Vamos então recomeçar com a construção. Terminamos então aqui a terceira fase, que não tem nenhuma peça extra. E, aliás, a nível de peças extras, isto não tem sido assim muitas. Temos apenas 4 nestas 3 primeiras fases. E aproveitaram para ver que isto tem a sua dimensão e também a sua graciosidade. Devo referir que não custou tanto.
fazer estas 5 partes repetidas. Vamos então continuar. Para esta quarta fase vamos abrilhantar aqui esta estrutura, que assim tem assim um aspecto um bocado feio. Em termos de peças temos várias metalizadas, nomeadamente estas 3, várias unidades destas 3 peças, e depois muitas tiles, tanto 2x3 como 2x4. Vamos construir. E temos aqui o suporte concluído. O efeito é bestial e fico bastante admirado com a dimensão. Já que é pouco menor, eu tenho um globo lá em casa do miúdo e não vai ser muito menor. É menor, sem dúvida alguma, mas não é assim muito menor do que o que tenho lá em casa. Claro que o aro é mais ou menos da mesma dimensão, talvez seja assim um bocadinho maior. Mas o globo, claro, vai ser menor, já que é Lego e vai precisar mais espaço. Mas estou a ficar muito satisfeito com isto. Vamos agora começar mesmo com o globo propriamente dito. Para esta quinta fase, acho que o grande chamariz são estas 6x6, plate 6x6 em azul escuro. Que acho que até vamos ter, não vamos ter mais. E depois, a quantidade de peças Technic, talvez o grande. Ou seja, esta que ainda é recente e algo rara. E pronto, eu não podia esperar outra coisa, né? O Technic teria que ser usado em algum sítio, mas ainda bem que o suporte praticamente não usa, não usa de todo peças Technic. Vamos então começar a construção. Alto e para o baile. Plates 1x5, é aquela coisa. E eu olho para isto, se não estiver atento, eu penso que isto é uma 1x6. Estranho, não é? Mas não, é uma 1x5 e só ao colocar aqui que reparei que isto não era par. Eu acho que isto vai acontecer muitas vezes e acho que vai tornar-se confuso numa coleção de peças. Eu tenho que ver isso, eu tenho que pôr aqui no meio das minhas peças para ver se realmente eu consigo confundir ou distinguir por estar uma ao lado da outra. Vamos então agora recomeçar a construção. Terminamos então agora a quinta fase, em que temos um segmento do equador. Uma parte muito repetitiva, ao fim e ao cabo tivemos que fazer 6 partes iguais, mais 3 muito similares. E não torna a construção muito agradável, mesmo passando, se não me engano, 3 dias desde que comecei até acabar isto, já que não consegui fazer tudo seguido. Vamos já para a fase seguinte. Nesta sexta fase as peças são muito semelhantes às fases anteriores, claro que há umas pequenas diferenças
mas a grande... aí também temos isto, mas a maior parte são peças banais. Talvez o destaque vá mesmo para esta plate 6x6. Vamos então continuar com a construção. Terminamos então aqui a sexta fase. Temos o equador completo e, apesar de ter assim alguma maleabilidade, está resistente. Claro que para fazer isto foi uma enorme seca. Vamos então para a fase seguinte. Nesta sétima fase temos aqui já peças diferentes. Continuamos a ter muita peça Technic. Temos estas gravadas, que neste caso só temos daqui duas, que têm de brilhar no escuro. Esta impressão está um bocadinho deslocada. Nada de grave, eu também não costumo ligar muito a isso. Depois temos rodas. Para que é que servirão as rodas? Eu já tinha reparado que há rodas aqui nas instruções, ou melhor, os pneus. Vamos depois tentar perceber para aqui. Começam a aparecer as peças verdes para colocar as massas de terra no globo. Isto sim eu gosto, mas eu também não vou desfazer este conjunto, portanto as peças que estão aqui interessantes vão continuar aqui. Vamos então começar com a construção. Terminamos aqui então o equador e uma estrutura central que até fica rija e não sei para que é que serve aqui as rodas. Estou muito curioso para que é que servirão estes pneus. Com certeza que vamos descobrir mais para a frente. Nesta oitava fase vamos construir um quarto do hemisfério norte. Claro que vamos ter aqui gomos que vão ser muito parecidos e provavelmente vai ser para já algo cativante, mas daqui a 4, 5 secções já vai ser algo chato. Temos aqui esta wedge plate 2x6, que é muito interessante, e principalmente vir nesta cor, que eu acho que vai se tornar algo incomum. E continuamos aqui com as peças impressas, que são muito giras, e até gosto da fonte. E a seleção de peças também é muito interessante, claro que se ignorarmos as peças Technic. Vamos então recomeçar a construção.
Acabamos aqui esta oitava fase em que temos aqui este quarto, onde temos basicamente aqui o Médio Oriente, aqui uma parte da África e aqui a Europa Oriental, em que só o hotel a dizer Europa teve que ser colocado aqui porque nunca havia mais lá nenhum. A Europa é mesmo pequenina. Península Arábica, o Golfo Pérsico e está a ficar muito giro. Está a ficar muito giro. Temos aqui, presumo que seja a Índia. É pena que a parte de construção da base seja assim um bocadinho seca. E ainda não percebo para que servem estas rodas. Vamos para a fase seguinte. Para esta nona fase, nenhuma novidade a nível de peças, já que a base do hemisfério vai ser feito praticamente da mesma maneira, só varia depois as massas continentais. Vamos assim passar rapidamente para a construção. Terminamos então aqui a nona fase. Eu confesso que isto é muito agradável estar a fazer e estarmos a descobrir as massas continentais e a tentar interver o que é cada uma das zonas. Eu quando estive a construir, atrapalhei-me um bocado porque me faltaram algumas peças. Aliás, está aqui, isto devia ser em castanho e a outra peça já está lá colocada, que faltava uma destas e eu estava a achar muito estranho. E quando a solução é sempre a mesma de sempre, as peças estavam escondidas aqui por baixo do livro de instruções. Que é quando as pessoas me dizem que me faltam peças em sets Lego, eu, na maior parte das vezes o erro é nosso. Nas próximas fases eu já não vou filmar a parte da construção das bases, porque vai ser sempre a mesma coisa e vou estar só a gastar bateria e depois tempo de filmagem. Eu vou só me concentrar no início das peças e depois só fazer as massas continentais. Nesta décima fase não temos nenhuma novidade. O que posso chamar a atenção é que já começam a aparecer peças brancas da parte ártica. Já sabem, não vou filmar a parte da construção das bases, não vale a pena, e só vou filmar a parte da colocação das massas continentais. Terminamos aqui a décima fase e a caravela foi uma grande surpresa. Caravela ou outra embarcação qualquer. Vamos então agora para o último quarto aqui do hemisfério norte. Em termos de peças, o habitual, portanto vamos passar para a construção. Temos aqui então a quarta secção do hemisfério norte e temos o hemisfério norte completo. E posso dizer que isto tem bom aspecto. Agora já percebi porque é que começámos por aqui, já que temos aqui a pequena representação da Dinamarca. Vamos
para a fase seguinte. Deixem-me ver. Exato, isto dá mesmo para virar assim ao contrário. Uau! Boa. Vamos então para a fase seguinte. Para esta 12ª fase não temos assim praticamente nada de novo, já que mistura a parte de fazer os quartos dos hemisférios também com a torre, que temos as tais estranhas rodas, que eu já me começo a perguntar se alguma vez saberei para que é que elas servem. E depois temos aqui algumas peças gravadas muito, muito giras. Uma flor de lis e aqui este símbolo que vai servir para fazer a rosa dos ventos com estes quartos. Vamos então passar para a construção. Terminamos então aqui já nem sei que fase, em que temos o primeiro quarto do hemisfério sul, em que fizemos o Oceano Atlântico e nota-se perfeitamente que as massas continentais são menores nesta fase. Aliás, depois aqui com o Oceano Pacífico, temos a Oceania e pouco mais. Vamos então para a fase seguinte. Esta é a 13ª fase e já sabem que isto aqui é muito semelhante às fases anteriores e não vou mostrar a parte da construção das bases e provavelmente vai sobrar muito pouco porque vamos estar no Oceano Pacífico e isto deve ter umas massas de terra muito, muito pequeninas, muito pequeninas. Vamos então começar. Pronto, terminamos aqui a segunda fase do hemisfério sul, em que temos apenas aqui talvez a Ilha da Páscoa, aqui, e depois aqui só fizemos esta parte, basicamente do mar. Vamos já à fase seguinte. Nesta 14ª fase, pronto, nenhuma novidade. Vamos começar com a construção, já sabem que eu vou saltar a parte de fazer as bases e vou só fazer as massas continentais, que aqui são algumas ilhas e parte da Oceania. Terminamos aqui a terceira parte e a parte mais estranha foi aqui dizer Austrália e não Oceania. Provavelmente temos designações diferentes conforme os países. Vamos então para a última fase aqui do hemisfério sul. Nesta fase não temos assim mais nada de especial. Aliás, eu já começo a fazer boas partes destes gomos. Eu já consigo fazer praticamente de cor. E basicamente é sempre andar a enfiar peças assim, não vale a pena. Claro que acho que é para um bem maior que o globo está a ficar bestial. Vamos então recomeçar. Lembrem-se que eu só vou gravar a parte em que estou a pôr as massas continentais, que não são assim muitas nesta fase. Terminamos então aqui o globo terrestre. Ele está ao contrário. É relativamente resistente. Nota-se as falhas para ver o interior. Mas mesmo assim é bastante leve. Provavelmente aqui poderiam ter feito. Estas podiam passar para aqui. Não sei. Mas está com um efeito bestial. Vamos então agora para a última fase. Para esta última fase temos aqui algumas peças gravadas muito interessantes. Eu gosto muito desta. A Arctic. E temos aqui na Antártida as iniciais do autor original com o ano em numeração romana. E temos mais algumas peças douradas e algumas peças que não sei para que é que irão servir. Vamos então ver esta última fase.
temos aqui o globo completo. A presença é bestial, aviso já, vale o tempo que foi gasto na construção, principalmente na parte chata da construção, naquele técnico todo. O que eu posso dizer e eu posso aconselhar é não fazer logo tudo. Aqui tem basicamente 4 fases, grandes fases, que é o suporte, a construção do Equador, hemisfério norte e hemisfério sul, e tentar fazer essas fases em dias diferentes para não tornar a construção assim muito chata. O movimento, como vocês estão a ver, é muito gracioso. Muito, muito, muito gracioso. Eu ainda não sei para que é que servem as rodas. Provavelmente servirá para peso, ou seja, para ele tentar estabilizar. Não sei. Estou muito curioso. Eu vou ter que ler sobre o assunto porque as rodas que estão lá no interior é muito esquisito. Posso dizer é que os pneus que estão na base funcionam bem, fazem com que ele fique muito, muito estável e o efeito é bestial. É dos conjuntos mais bonitos que alguma vez vi feitos em Lego. Estou muito satisfeito, muito, muito satisfeito, apesar da parte da construção ser assim um bocadinho monótona. Espero que tenham gostado deste vídeo, espero que vejam o review de texto no blog e até à próxima.